Imagine os dois piratas mais fortes do mundo se encontrarem e tirar um x1 só de meme e acabar destruindo uma ilha sem sequer encostar um no outro. Foi basicamente isso que aconteceu entre o Roger e o Barba Branca, mas antes de ir pra esse vídeo, já comenta aí embaixo Roger vs Barba Branca. O YouTube entrega esse episódio pra geral. No primeiro dia do quarto ano da jornada de Oden, um figurante percebe que os peixes estão agitados e que deve estar vindo um desastre natural por aí. O Oden fala com o Barba Branca que os peixes estão se afastando da ilha e os piratas falam que deve ter um monstro naquela ilha e pede pro cabeça de abacaxi ir lá ver. O Marco diz que não quer estragar a surpresa. Em seguida aparece a Hiyori e o Calvo Nosuke chorando e o Oden tentando acalmar eles dizendo que não é nada. O Marco fala pro Barba Branca ir até a ilha ver o que é. E o Barba Branca concorda, mas com seu haki ele já sabe muito bem o que é. A cena corta pra um monte de monstro correndo e os piratas se perguntam como é possível aqueles animais selvagens estarem fugindo de medo. O Izou fala que deve ter algo tenebroso na ilha e já vemos o Roger segurando um figurante pela camisa, dizendo que se querem o levar, que tragam um Garp ou Sengoku, já que esses bunda mole não sabem nem pra despalitar o dente. O Bug avisa ao Roger que o navio do Barba Branca tá do outro lado da ilha e que parece que eles o reconheceram. Ele fala que seu bando acabou de lutar e o Roger fala que tem um tempão que ele não vê o Barba Branca. E já vemos o Shanks comendo chocolate. O Roger fala que só pode lutar contra o velhote enquanto ele estiver vivo e que pode ser só a última vez que ele se encontra com o Barba Branca, já que ele tá perto de bater as botas. O Bug fala que avistou um samurai passando mais rápido que bala no Rio de Janeiro e aparece o Oden mandando todo mundo adiantar pra roubar o tesouro do Roger. E os piratas avisam que o Roger não é qualquer um, mas o Oden tá cagando e andando pra isso, e no estilo Super Mario ele sai pulando de cogumelo em cogumelo. Ele já avista 3 piratas e lança um Gamodoki que dá hit kill nos 3 e parte em direção ao trio monstro dos piratas Roger. O Gaban já puxa seu machado de arrancar toco e o Rayleigh puxa seu instrumento de rasgar moletom. O Gaban fala que o Oden é muito perigoso, então ele e o Rayleigh devem botar ele pra ir de Vasco logo. O Rayleigh concorda e o Roger manda eles esperarem, já que ele não quer ver seus companheiros machucados, e lançar aquele sorrisinho mequetrefe. E o Rayleigh fala que ele só quer se divertir lutando. O Roger parte na direção do Oden e o samurai fala que sente o cheiro de um monstro, e como o Roger é educado, ele já puxa sua ace e cumprimenta o Oden com um belo de um camuçara em sua barriga. O Oden cospe sangue pela boca e se abatendo em todas as árvores. O Roger dá uma risadinha por ter dado uma lição no Oden e o samurai fica sem acreditar no golpe que tomou. O Oden já se levanta e corre em direção ao Roger dizendo que vai descontar, só que tá vindo alguém do mesmo patamar do Roger pra descontar por ele. O Barba Branca já saiu pulando de galho em galho e o Roger diz que finalmente o monstro saiu da jaula. O Barba Branca já imbui sua lâmina com o investimento do rei. Enquanto isso, o Roger ativa o haki da observação avançado e prepara sua ace, e sem suas lâminas se tocarem, vemos uma das maiores demonstrações de haki da obra. Foi tão absurdo que destruiu tudo que tinha à sua volta, e até o espadachim mais forte daquela época teve que se segurar pra não ir parar em Chique Chique Bahia. E o Oden impressiona que esses dois não estão nem se encostando. A explosão do choque de haki foi tão forte que separou as nuvens e arremessou vários piratas pra longe. O Roger e o Barba Branca ficam se encarando e o queixo de tamanco fala que o Roger tá em ótima forma. O Roger fala que havia muito tempo que ele não viu o Barba Branca e crava sua ace no chão. O Barba Branca começa a achar o bico que nem uma hiena e nos é apresentado toda a sua tripulação, e até o safado do Barba Negra com sua lâmina do Wolverine que ele comprou com perigo. O Bigode de Pentelho também começa a dar risada e também foi apresentada toda a sua tripulação, e até um tal de Nosudon que parece o Toguro com o cabelo do Vidal. O Roger e o Barba Branca começam a rir de bom grado, que nem eu quando você crava o dedão no like. O Oden fica sem entender porque eles estão rindo, já que agora há pouco eles quase botaram todo mundo ao redor pra virar estatística. O Roger e o Barba Branca falam um pro outro passar todo o tesouro e o Marco já puxa o bonde pra roubar o bando do Roger. E do outro lado o Gaban manda todo mundo fazer o mesmo. O Roger e o Barba Branca continuam com o X. O Toguro já deu um porradão na cara de um figurante e o Josu tenta pegar ele pelas costas. A batalha continuou e durou 3 dias e 3 noites. O Marco fala pro Rayleigh não abusar da sorte e tenta atacar ele por trás, só que o Rayleigh parou ele com um dedo e fala que sempre leva uma batalha a sério. O Bob Marley arrumou uma bola de ferro no Shanks que ele teve que desviar pra não virar massinha de modelar, e o Bug quase borrou a cueca de medo. No terceiro dia, o Roger e o Barba Branca ainda estão rindo, enquanto o Oden e o Gaban estão num duelo de lenhador e açougueiro. O Roger e o Barba Branca continuam na trocação de haki insana. Depois disso, o Rayleigh fala que tudo começou com um tentando roubar o outro, e agora estão trocando presente. O Barba Negra pergunta ao Marco se o Bug e o Shanks são aprendizes, e o Marco fala que eles estão sempre com eles. E o Banguelo fala que eles não parecem tão fortes. O Marco diz que eles agem como veteranos. O Bug diz que o Barba Negra tem 2 dias sem dormir, e o Ruivo fala que ele só quer aparecer. O Bug diz que ele nunca dormiu na rua. O Roger pergunta se o Oden consegue mesmo ler os poneglyphs, e ele diz que sim, e pergunta onde é que o Roger conseguiu eles, porque no clã Kozuki esse conhecimento é passado entre gerações pra uma pessoa só. O Bigode de Vassoura diz que há 13 anos atrás eles finalmente chegaram em Lodestar, a última ilha que o Log Pose aponta, na qual nenhum homem nunca chegou. E assim que eles chegaram na ilha, perceberam que ela não era a última ilha de fato, porque o Log Pose ficou girando mais que Beyblade. Então ele se convenceu que existia mais uma ilha. Quando ele chegar lá, vai ser a primeira pessoa a dar um 360 no mundo, e que os poneglyphs vermelhos detalham a localização exata dessa última ilha. Porém, o governo mundial sempre proibiu a leitura dessas pedras, né? Ele disse que achou que eram só artefatos, mas junto formam um mapa pra última ilha. Diz que o governo proibiu porque deve ter uma pilha de tesouro, e isso só dá mais empolgação pra ele, porque se chegarem lá, será o maior bando pirata do mundo. O Oden e o Barba Branca ficam de queixo caído. O noiado ri e revela seu sonho que não foi mostrado. Os dois fazem cara de burro, e o
safado ri porque tá loucão de pó de guaraná. O Oden pensa que foi a segunda vez que ele paralisou na vida. E ele se pergunta quem é esse homem. O queixo de tamanco ri, desce 1 litro de vodka. Diz que o Roger tá louco de bala, aí vira pura gastação. O Roger diz que tá falando sério e pede o Oden emprestado pra chegar na última ilha. O Oden manda ele não ser egoísta. O Roger se ajoelha e pede por favorzinho. O Gabon manda ele não se humilhar pro inimigo. E o Oden diz que isso é patético. O Roger pede pro Oden ir com eles, né? O velhote se irrita e dá uma marretada do Thor no ar, que a ilha quase saiu correndo de medo. Ele pergunta se o Roger quer roubar um membro de sua família. O Oden tá empolgadaço, se perguntando por que os membros do clã Kozuki conseguem ler isso e por que o destino uniu eles dois. Então ele vai pedir pra ir junto com o Roger. O Newgate faz uma cara de bunda e fica puto da vida. Diz que o Oden pra ele é um irmão. E o Oden fala que é só 1 ano. Então o velhote dá uma de Rugal no ar, que arrepia até os pentelhos do saco de medo. A cena já corta pro Marco se despedindo do Oden. O Izo diz que vai ficar no navio mesmo, vai esperar o retorno do Oden. O Oden diz que tanto faz, já que agora eles são piratas, é pra viver conforme suas vontades. O Newgate tá sentado de canto, porque ele não quer se despedir. O figurante diz que o Roger deixou uma bolada de dinheiro como presente e tem um monte de comida. O velhote manda devolver a comida, pois não vai ser perdoado se a família do Oden passar fome. Todo mundo se despede e o Marco diz que quer ouvir as histórias depois. O Oden diz que um novo capítulo de sua vida começou e que o Barba Branca é incrível, mas o Roger não fica pra trás. A cena já corta pro Roger brincando com a Hiyori. Eles dizem que já faz um tempo que não vê mais um bebê no bando. Daí eles ficam brincando e a cena mostra o Shanks observando tudo. O barril começa a se mexer e sai alguma coisa dele. O Ruivo diz que tem clandestino no navio, mas era só ir no Arashi e o Nekomamushi. O Oden pergunta o que eles estão fazendo ali e eles dizem que prefere ficar com o Oden. Ele pensa que o Barba Branca deve estar putaço e o velho tá espumando pela boca de raiva. O Oden pergunta se eles podem ficar e o Gabon diz que ele não entendeu as coisas. A tropa toda se reúne e diz que o capitão só quer o conhecimento do Oden. Já corta pra ilha de Mokital e a rapaziada tá comprando batata. O Oden faz a feira sem pagar e dá no pé. E na tripulação não pode roubar de um cidadão comum, né? Aí o Gabon corre atrás dele, mas ele só quer mais ingredientes pra fazer algo. Gabon diz que ele tem que pagar os cidadãos comuns, mas ele só quer fazer um Oden cozido pra rapaz. Shanks pergunta se Oden é na verdade comida. Ele diz que é o prato mais gostoso de Wano. A rapaziada mete bala nele, mas o espadachim fatia as balas. A tropa era mais feia que bater na mãe, já que a cidade não tinha lei, era pra carimbar a cara de uns bunda mole. Rolou uma trocação de tiro insana. Teve até granada no pé do Oden, que levou uma batata quente bem na boca. Geral grita por ele, mas o coisa ruim era mais resistente com a barata voadora e tava Vivian da Silva. E já que a tropa dos Siegfrieders não era pessoas comuns, tava na hora de dar uma lição neles. A cena já corta pro Oden cozido. Geral tava dando bagaço no Oden. Será que esse Oden é gostoso assim mesmo, hein? Já comenta aí se você comeria o Oden. A rapaziada se apaixonou no cozido do Oden. Tava rindo de grátis. E foi cachaça pra trancar o motor. Se você quer relembrar um episódio fora dos semanais, já comenta muito aí embaixo, pra eu tá lançando um vídeo com um tema sugerido por você. Já crava o dedão no like, se inscreve no canal pra ser notificado assim que sair vídeo novo de One Piece por aqui. Desde já agradeço por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Um abraço e fiquem com o papai do céu.